Por que razão dizemos Santo António, mas São João? Qual é a diferença entre santo e são? Em que casos é que usamos uma palavra e em que caso é que usamos outra? Estamos aqui perante uma regra do português, muito curiosa, uma regra que nos permite também discutir por que razão é que aparecem estas regras aparentemente estranhas. E também nos vai permitir perceber por que razão é que as línguas se tornam mais complicadas ao longo do tempo, ao contrário do que possa parecer. Então, a regra é a seguinte. Nos nomes de santos masculinos, nós usamos são antes de um nome começado por um som consoante. Um som, atenção, porque o H também é considerado consoante e não vale para consoante aqui. Se for uma vogal, o som com que começa o nome, então usamos santo. Santo António, António começa por vogal, São João, João começa por consoante, então é São. Esta é a regra. No caso das santas, não se aplica a regra, é sempre santa. E temos ainda algumas exceções, por exemplo, o nome de Santo Tirso, que deveria ser São Tirso, de acordo com esta regra, e não é. Então, de onde é que aparece isto? Os falantes é que criam as regras e exceções, mas podemos reconstruir o que se passou aqui. A palavra santo, muito usada pelos falantes de português ao longo dos séculos, sofreu uma apócope, sofreu uma supressão dos sons finais. De santo passámos a san. E este san, mais tarde, acabou por se transformar em são, que foi um processo também muito habitual em português, onde muitas palavras que acabavam em an passaram a terminar em ão. Portanto, santo, san, são. E isto foi o que aconteceu, por exemplo, com São João. Santo João passou a São João, São João. Agora, por que razão é que isto não acontece com os nomes que começam por vogais? Isto acontece porque normalmente ao falarmos nós juntamos as palavras. E se temos uma palavra que acaba numa vogal, muito habitualmente nós juntamos essa sílaba à sílaba seguinte. Então, Santo António fica Santo António. Então, digamos que esta junção salvou o T. Nós dizemos Santo António. Aliás, em nomes como Santiago, isto até levou à criação de um novo nome, porque Santo Iago, Santiago, Tiago. No caso de Santo António não ficámos com nenhum Tantónio, mas digamos que a palavra santo ficou com aquele T guardado, foi salvo pela junção. Isto não acontece no caso dos nomes que começam em consoante e por isso ficámos com São João, Santo António. Isto mostra uma coisa. Nós, quando olhamos para certas transformações da língua, pensamos que a supressão de sons é uma simplificação, mas na verdade não. Nós ficamos com uma regra mais complicada. De repente os falantes na sua cabeça têm de ter esta regra. Antes de um som vocálico nós usamos de uma maneira, antes de um som consonântico usamos de outra maneira. E temos ainda exceções. E temos ainda os casos dos nomes femininos que por outros motivos que não vêm hoje ao caso, ficaram sempre da mesma forma. Santa Ana, Santa Teresa, etc. Isto é um exemplo de como as línguas, mesmo quando temos ali uns sons que caem, na verdade tem tendência para se complicar. E sobre isto proponho um livro de John McWhorter, está em inglês, infelizmente não está traduzido, mas é um livro que mostra como as línguas tendem a complicar-se, com exceção de alguns casos históricos, normalmente quando um grande número de adultos aprende uma língua. E isto é também um exemplo de como as regras gramaticais não são propriamente inventadas por ninguém, vão sendo criadas ao longo do tempo neste jogo de sons que saem de um lado, que provocam certas alterações que numa espécie de dominó levam à criação de regras. Isto acontece em muitos pontos da gramática e em muitos pontos da nossa língua. A língua, como eu já disse várias vezes, não é planeada, vai sendo criada gradualmente ao longo dos milénios. E pronto, resta-me desejar boas festas de verão, bons santos populares, quer comecem com consoante, quer comecem com vogal.